A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me é apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Prepare o seu coração, que ele seja uma terra fértil, no qual a palavra de Deus venha dar frutos em abundância. Vamos meditar na palavra de Deus com o pastor Edmilson Mendes. Daquemoni, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auê, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunido para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. O Senhor efetuou grande livramento. Glória a Deus. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da seca foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3 primeiros. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. E aí vai, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Queridos, Davi foi um dos homens mais importantes, tanto para os judeus quanto para a igreja. Dentre os homens mais citados na Bíblia, tirando o nome de Jesus, que é o nosso Salvador, Davi é a pessoa que é mais citada nas Escrituras Sagradas. Ele foi o rei mais importante de Israel. E antes dele morrer, esse texto que nós lemos aqui, eu creio quando ele está fazendo um balanço a respeito da sua vida abençoada, de conquista, que ele está vendo a grandeza do seu império, porque Davi, Israel no tempo dele era um verdadeiro império, e o exército que ele montou era o exército mais poderoso que havia na terra. Davi, irmão, se ele tivesse o desejo louco de querer expandir Israel, como os romanos tiveram, como Alexandre o Grande teve,
ele teria conquistado qualquer nação, porque o exército de Davi, ele não perdeu uma única guerra. Então, quando Davi está ali nos seus últimos dias, olhando a grandeza da sua vida, ele olha e ele faz menção honrosa a homens que lutaram junto com ele. Ele começa a falar e a perceber que ele teve uma vida vitoriosa, porque havia entre eles homens valorosos, no qual ele chama e dá o nome destes homens de valentes de Davi. Quem eram estes homens? Os valentes de Davi. Dentro do exército mais poderoso que havia no mundo, havia uma elite, um grupo que estava no topo da pirâmide deste exército, no qual a Bíblia diz que eram 37 homens. Quais eram as características desses 37 homens, desses homens valorosos? Quando, querido, nós pensamos em alguém bem-sucedido, algumas pessoas até aplaudem pessoas de sucesso neste mundo, outros criticam. Mas o fato é que as pessoas comuns, elas olham um homem bem-sucedido e ela percebe, parece que uma distância inalcançável. Ela fala: este homem alcançou o sucesso, este homem alcançou esse nível de estar no topo da pirâmide, porque as coisas para ele foram mais fáceis, porque ele nasceu numa família rica, porque ele teve ajuda de políticos, porque ele roubou, e etc. Então, quando as pessoas olham para estes valentes aqui, o que ela pensa? Será que estes homens aqui eram de uma família diferenciada? Será que eles foram separados desde criança pelos seus pais, que eram militares, para serem verdadeiros guerreiros, como os espartanos? Será que estes homens aqui, fisicamente, eles eram melhores do que os demais? Quais eram as características? Aí, querido, nós começamos a ver a graça de Deus. Glória a Deus. Porque quando nós olhamos lá em 1 Samuel, no capítulo 22, que o Senhor fala as características desses homens que se reuniram com Davi, quando ele ainda nem era rei, nós percebemos que as características dele eram três. Eram os perseguidos pelo governo de Saul, eram os endividados, e eram aqueles que tinham amargura de espírito. Percebe bem? Olha quem era este grupo no início. Aqueles que tinham dívidas, aqueles que não conseguiam pagar aquilo que compravam, aqueles que eram perseguidos pelo governo, querendo tomar as propriedades dele, querendo vendê-los como escravos para pagar as dívidas. Eram homens que tinham amargura de espírito, pessoas que não tinham esperança, pessoas que olhavam para o mundo e não viam futuro, não viam perspectiva de melhora. Aqueles homens, quando eles sentavam, havia angústia no coração. Eram homens que tinham medo de viver. Eram homens, amados, resumindo a palavra, derrotados e perdedores. Foram estes homens que Deus escolheu. Foram estes homens que Davi escolheu. Glória a Deus. Isso mostra a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele sempre escolhe pessoas que o mundo não escolhe. Glória a Deus. É o que o apóstolo Paulo disse: vê, se Deus não escolhe os ricos, os poderosos, os intelectuais, aqueles que são, mas aprove a Deus que escolher aqueles que não são. Glória a Deus. Para envergonhar os que são. Glória a Deus. Aprove a Deus escolher os loucos para envergonhar aqueles que são sábios. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, você vê os critérios de escolha de Deus. Parece que, pense, irmão, os critérios que Jesus escolheu para escolher os seus apóstolos, você escolheria aqueles homens? Se você tivesse que escolher pessoas para dar continuidade à sua missão, uma missão que você ia morrer em favor daquela causa, pessoas que iriam
dar continuidade, quais eram os teus critérios de escolha? Certamente, os nossos critérios, você ia pegar alguém que tinha boa fama, alguém que a palavra dele as pessoas iam acreditar, alguém talvez ia escolher um bom escritor, alguém que andava com a gente, tudo que Jesus falava, ele escrevia, alguém que tinha boa memória, alguém que foi bem sucedido nos seus negócios, talvez um rei, alguém famoso, que as pessoas iam crer na sua palavra. Mas olha quem Jesus escolheu. Olha quem Jesus escolheu para ser testemunha da sua ressurreição. 3 mulheres. Naquela época as mulheres não eram nem contadas. Você vê na multiplicação dos pães, não eram nem contadas. Jesus escolhe 3 mulheres. Dentre essas mulheres havia Maria Madalena, Maria de Magdom, uma mulher que outrora era prostituta, tinha 7 demônios. Qual era a boa fama que essa mulher tinha? Qual era a boa fama de escolher um coletor de impostos? Que as pessoas tinham ódio dele, diziam, não, isso é um traidor, trabalha para Roma. Escolheu um pescador que não sabe escrever nem falar direito. Olha os critérios de escolha. Glória a Deus. Aí você começa a perceber o porquê que Deus me escolheu, o porquê que Deus te escolheu nessa noite, glória a Deus, para ser um vencedor. Aqueles homens, esses valentes de Davi, quando Davi os chamou, eles que estavam desesperançados, desacreditados, eles olharam para Davi e nasceu dentro deles uma esperança. Porque eles falaram, esse homem aqui era como nós. Davi, irmão, era um ninguém. Era um homem que na família dele os pais falaram, não, vai ficar cuidando das ovelhas. Cuidar das ovelhas era quem não servia para o exército, é quem não servia para um serviço pesado. Já que tu não serve para nada, vai cuidar das poucas ovelhas. Sai de casa, vai pro campo. Aí quando Davi chama aqueles homens, eles falam, se a graça de Deus se manifestou em Davi, esta graça irá se manifestar na minha vida. Amém? Glória a Deus, nasceu vida dentro daqueles homens. Glória a Deus, mas não basta apenas ser escolhido por Deus. É necessário nascer a fé. Você vê a fé naqueles homens, na atitude daqueles homens. A Bíblia diz aqui que um único homem, na batalha, matou 800 filisteus, 800 inimigos na batalha. Não foi na traição, não foi genocídio, não, no calor da batalha, um homem mata 800 inimigos. Quem é que tem um espírito de valente como este homem? O normal dos outros guerreiros era fugir. 800, se eu correr mais do que eles, eu salvo a minha vida. Não é isso? O normal que alguém iria fazer era chegar em casa e começar a falar, eu perdi a batalha porque eu estava em desvantagem. Eu perdi a batalha porque era uma multidão contra a minha vida. Mas não, ele não tem desculpa, ele não tem pretexto. Nasceu esta fé dentro do coração dele. Querido, o sucesso, a conquista está em não desistir. Aleluia. Tem muitas pessoas que no calor da batalha, nas dificuldades, nas perseguições, elas ficam para trás. Glória a Deus. A grandeza de um homem não está na sua educação, não está nos seus amigos. A grandeza de um homem está no que ele é capaz de suportar e não desistir. Amém, querido? Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus para Deus, para você nesta noite é: não desista. Não desista. Glória a Deus. Outro homem aqui, diante de 300, vários abandonaram Davi. Ele entrou na batalha, ele pegou uma espada. Ele começou a lutar, e a lutar, e a lutar, de maneira que ele se cansou. A Bíblia diz que a espada, ela ficou pregada na sua mão, talvez a mão atrofiou, e ele lutando, irmão, e lutando. E a Bíblia diz que quando ele se cansou, a mão do Senhor foi estendida sobre ele e trouxe livramento. Glória a Deus. Querido, quando você luta com força, quando você não desiste, quando você faz tudo o que é possível
o impossível fica nas mãos do Senhor. Deus está contigo. Glória a Deus. Teve outro homem que a Bíblia diz que chegaram os filisteus e falaram: não, esse campo de lentilha aqui é meu. Os irmãos que não sabem o que é lentilha, pensa um campo de feijão. Aqueles homens tinham trabalhado, tinham semeado, tinham plantado. Na hora da colheita, chegaram os filisteus e falaram: não, vamos tomar esse campo de feijão aqui, esse pouco de feijão dele. Sabe o que os guerreiros de Israel fizeram? Soldados falaram: não vale a pena lutar por um pouco de feijão. Vamos embora, vamos arriscar nossa vida por um campo de feijão. Quantas pessoas estão aqui nesta noite com o mesmo pensamento? Não vale a pena eu gastar tanto esforço, tanta energia por causa disso aqui na minha vida. O inimigo vem e toma o terreno da sua vida. Aí outra vez acontece a mesma coisa, o inimigo vai e toma outro terreno. Quantas pessoas falam: não vale a pena eu lutar para Deus libertar o meu esposo, o meu pai, a minha mãe do álcool, o meu irmão das drogas. Vai ser muito esforço, vai ser muito tempo de luta, não sei se eu vou suportar. Aí o que acontece? Vem um inimigo e toma conta daquele terreno. E aí tem pessoa que perde um terreno aqui, perde outro terreno acolá e vai perdendo. Quantas coisas na sua vida que o Senhor colocou nas tuas mãos e já não estão mais nas tuas mãos? Porque você fala: vai ser muita luta, vai ser muito trabalho, como aqueles homens, que eles preferiram fugir. Mas veio um dos guerreiros e ele falou: não, enquanto todos estavam voltando, querido, ele pegou a sua espada e lutou contra os filisteus e conquistou aquele campo de lentilha. Amém, querido? Não desista, irmão, daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não desista. Quando você se levantar, querido, Deus vai ser contigo. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Outros três, a Bíblia diz que eles estavam com Davi ali perto da caverna de Adulão, e Davi compartilha com ele o desejo do coração. E Davi diz: quem dera se eu tomasse da água que está na fonte de Belém. Já viu quando pessoas que às vezes vêm de um estado, vêm para Brasília, vêm do Nordeste, e ele começa a pensar: quem dera se eu comesse o piqui da minha terra, né? Quem dera se eu comesse a rapadura. Aí ele falou: quem dera se eu tomasse daquela água. Aí o que aqueles homens fizeram? Aqueles homens, 3 homens, saíram dali, passaram no meio dos filisteus, pegaram a água da fonte e levaram para Davi. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Primeira coisa, eles olharam para Davi e eles lembraram de tudo que Davi havia feito por eles. Gratidão, querido. Glória a Deus. Se você não tem memória grata, Deus nunca vai te abençoar. Glória a Deus. Tem pessoas que elas não se lembram de Deus, do que Deus fez, de como o Senhor tirou e colocou a pessoa aqui. Tem pessoas que não se lembram de como o irmão te ajudou em tempo de dificuldade. Pessoas que moraram na casa do outro, pessoas que foram sustentadas financeiramente, emocionalmente por outra pessoa, e o tempo passa e a pessoa não tem memória grata. Nem como uma pessoa dessa vai estar no ciclo de bênçãos. Aqueles homens, eles foram lá, buscaram aquela água. Davi pegou aquela água e jogou no chão. Sabe por quê? Davi disse: esta água aqui representa o sangue destes homens aqui. Estes homens aqui, eles sacrificaram a sua própria vida em favor do Senhor, em favor da minha vida. E ele pega aquela água e fala: essa água aqui é para o Senhor, não para si. Querido, aqueles homens ali, o que eles fizeram? Eles sacrificaram a sua própria vida em favor de uma causa. Sabe o que o Espírito Santo está falando? A respeito do grão de trigo. A Bíblia diz que se o grão de trigo, quando ele cai, se ele não morrer, o que acontece? Ele fica o quê? Se não morrer, sozinho, não é verdade? Mas se ele morrer,
o que acontece? Ele dá frutos, ele se multiplica. Então, irmão, às vezes eu estou conversando com a Marley, minha esposa, e na luta, na correria, aí eu falo, é o grão de trigo. Glória a Deus. É necessário sacrificar para se multiplicar. É necessário sacrifício para frutificar. Glória a Deus. Se você não morrer, querido, se você não sacrificar o teu ministério, ele não irá frutificar. Tudo na tua vida, querido, se não acontecer o grão de trigo morrer, você não vai prosperar, você não vai ser vendido. Você tem que sacrificar no teu casamento, você tem que renunciar em favor da felicidade do seu cônjuge. Glória a Deus. Na tua vida profissional, você tem que morrer. Quem já viu algum empresário bem sucedido que acorda meio-dia, que acorda 3 horas, sem sacrifício, uma vitória, grão de trigo, ele tem que cair e ele tem que morrer. Como é que a pessoa vai passar num concurso se o grão de trigo não morrer? Como é que ele vai ser bem sucedido na empresa se o grão de trigo não morreu? Como é que você vai conhecer a Deus? Como é que você vai ter experiência com Deus? Se você não tem coragem de acordar de madrugada, se você não tem coragem de jejuar, glória a Deus, grão de trigo, ele tem que morrer, você tem que sacrificar, glória a Deus. Aqueles homens sacrificaram, e tantos outros, irmão. Teve um aqui que a Bíblia diz que quando Davi estava lutando contra os filisteus, e Davi se cansou e veio um gigante para matar Davi. Veio um homem desses 37, pegou uma espada, matou aquele gigante. Depois, não sei se é o mesmo, ele estava voltando na neve, com a condição, na neve, e ele se encontra com um leão. O que ele fez? Matou o leão. Outro, irmão, encontrou um gigante egípcio de quase 7 metros de altura, um gigante com uma lança, e ele com um cajado, ele tomou a lança e matou o gigante. Você começa a perceber a fé destes homens, o espírito destes homens. Eram homens, irmãos, que não voltavam com medo. Eram homens que não temiam no meio da batalha. Eram homens que prosseguiam, independente da condição. Podia ter neve, independente do inimigo, podia ser um leão, podia ser um gigante, podia ser quem fosse. Eles se enfrentavam porque eles tinham um chamado. Eles sabiam quem eles criam, eles sabiam que Deus estava com eles e que Deus dava a vitória. Glória a Deus. Tem este espírito destes vencedores, destes guerreiros. Glória a Deus. Aqueles homens, quando viram a história de Davi, eles eram derrotados, mas eles se inspiraram em Davi e eles foram. Quantas pessoas estão aqui hoje que o espírito é o mesmo daqueles homens outrora, endividados, derrotados, que ninguém dá nada, projetos falidos. Glória a Deus. Vê o que Deus pode fazer contigo nesta noite. Você começa a compreender, glória a Deus, as circunstâncias do lado de fora, elas não vão mudar. Vai ter gigantes, vão ter filisteus, vai ter leão, vai ter neve, vai ter o que for. Não vai mudar. Mas dentro de você, se você crê nesta palavra, a tua vida vai mudar, o teu coração vai mudar, o teu espírito vai mudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Venha nos ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. Nos ajude em oração, em divulgação e também com a sua oferta. Nós temos o zelo de pregarmos somente a verdade e por isso contamos com poucos recursos. Com a sua ajuda, poderemos ir mais longe com a verdade do Evangelho. Faça um depósito de qualquer quantia que o Senhor tocar no seu coração. Pode até parecer pouco, mas para muitos pode significar uma transformação de vida. Nossa conta bancária é Banco do Brasil, agência 3476, dígito 2, conta corrente 6579X. Ou nos ligue no telefone 8401
8771.